Vamos lá agora, depois dos acenos e trocas públicas de gentileza na Assembleia Geral da ONU, o Itamaraty segue com cautela sobre um possível encontro entre Lula e Trump. O André Anelli vai trazer as informações para a gente agora. Já há algum tipo de tratativa, algum tipo de planejamento? Porque, se não me engano, o presidente Lula pediu, olha, vamos com paciência porque a gente sabe como o Trump funciona. Pois é, Evandro, até o momento acabei de conversar aqui com a sede do Itamaraty, com o Ministério das Relações Exteriores, e nesse momento não existe nenhum tipo de confirmação sobre uma possível reunião entre o presidente Lula e o presidente americano Donald Trump. De fato, nos bastidores, o que prevalece nesse momento é cautela, uma vez que o governo brasileiro considera Donald Trump, de certa forma, imprevisível, e isso até mesmo é demonstrado em algumas ocasiões, a exemplo de quando ele recebeu o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e acabou gerando um mal-estar entre eles na Casa Branca, na sede do governo americano. Então, para que não haja o risco de nenhum tipo de evento dessa natureza, o governo brasileiro adota nesse momento um tom de cautela, mas existe sim o interesse de que haja uma reunião entre os dois presidentes nos próximos dias, repito, ainda sem data marcada. A gente relembra que nos Estados Unidos, no dia de ontem, o presidente Lula se colocou à disposição, inclusive, para fazer uma reunião pessoalmente com Donald Trump, mas essa reunião deve ocorrer realmente por telefone. O vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, afirmou que aquela troca de elogios entre Trump e o presidente Lula pode representar, sim, o início de um diálogo, uma ponte para que haja, então, toda uma negociação, principalmente em relação ao fim do tarifaço americano, que impôs 50%, então, de taxas sobre os produtos importados brasileiros. E, nesse sentido, Geraldo Alckmin continua, inclusive, com aquele mesmo discurso de que esse tarifaço não faz sentido, porque, na verdade, a balança comercial é favorável aos Estados Unidos e, então, desfavorável ao Brasil, ou seja, não existiria a necessidade de taxas, uma vez que os Estados Unidos ganham dinheiro na relação comercial com o Brasil. Mesmo diante de todos esses argumentos, então, ainda não existe uma reunião prevista entre os dois líderes. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, Anelli? Bom trabalho para você. É claro que a fala de ambos ali no púlpito gerou bastante expectativa, ou geraram bastante expectativa. Agora é preciso ver como que essas autoridades, e principalmente Donald Trump, vai acordar na semana que vem, porque pode ser que chegue lá e ele entenda que essa reunião não seja mais necessária, ou que sim, que daria para obter as informações que o presidente Lula disse que seriam informações corretas, diferentemente das que foram entregues para Donald Trump até esse momento e que o levaram a tomar decisões incorretas também em relação ao Brasil. Como é que se avalia tudo isso, hein, Gani? Olha só, né? O Trump é imprevisível, então ninguém esperava aquele aceno que ele fez ao presidente Lula. E eu ouvi uma análise, vou dar o crédito aqui, eu falei que não ia dar o crédito não, mas minha parte acadêmica obriga a dar o crédito com o Emílio, né? O Emílio aqui da casa Emílio Suri, conversando com ele. E na verdade, ele que é um mestre aí da comunicação, na verdade, quando o Trump fala que, olha, sentiu uma química entre a gente e tal, ele meio que neutralizou todo o discurso do Lula, porque o Lula foi aplaudido, né, fez um discurso duro contra o Trump. Então o Trump, qual que foi a estratégia dele? A defesa ali levou para o humor. Falou, não, sentimos uma química e tal. Então ele se vendeu para o mundo naquele momento, o Trump paz e amor, o Trump bem-humorado. Foi uma forma de neutralizar aquele discurso mais duro do presidente Lula. Agora, daqui para frente, a gente não sabe exatamente, né? O que vai acontecer. Será que o Trump está disposto, sim, a uma negociação? Ele tem interesse em terras raras aqui no Brasil. Ou será que ele vai fazer o que ele fez com o Zelensky, né? Armou ali o palco para depois dar a ferroada. A gente não sabe. Uma coisa a gente tem certeza do Trump, Evandro. Ele é imprevisível. Ô Felipe Monteiro, e você entende que realmente as informações que foram entregues ao Trump antes e que levaram às sanções contra o Brasil são informações, digamos, sem qualidade ou informações errôneas e que, a depender da maneira como o Lula conversar e dialogar com o presidente Donald Trump, a situação possa melhorar para o Brasil e, inclusive, expor ainda mais o deputado Eduardo Bolsonaro e alguns aliados que hoje atuam lá fora na tentativa de impedir
o avanço de alguns ministros, principalmente aqui no Supremo Tribunal Federal? Essa é uma pergunta interessante, Cine. Tem 2 pontos aqui. Quando você pega, por exemplo, a carta que o Trump fez para o governo brasileiro justificando o aumento de tarifa, você vê claramente que tinha uma questão ideológica ali muito clara, né? Ele falou que o Brasil deixou de privilegiar a liberdade de expressão, que a Suprema Corte estava criando vários abusos, várias posturas arbitrárias em relação ao direito de defesa dos réus, né? Inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então tem uma questão ali claramente ideológica. Em relação a esse aspecto, eu não tenho dúvida que a informação que chegou para o Trump não foi 100% confiável, né? Foi informação de um lado apenas da demanda, né? Agora, no que tange aquela ideia que o Trump falou no seu discurso, né, e também colocou implicitamente na carta, dizendo que o Brasil impõe tarifas grandes aos Estados Unidos e que os Estados Unidos teria déficit em relação ao Brasil, isso com certeza é uma informação inverídica, né, porque os Estados Unidos têm superávit em relação ao comércio com o Brasil, não é? Então, na minha opinião, tem esses 2 lados. A questão ideológica, que permeou também a decisão do Trump, né, em relação ao STF, ao Alexandre de Moraes, e tem a questão econômica. Em relação à questão econômica, no modo de ver, é uma decisão dele, é uma retórica dele. Mas em relação à questão do judiciário do Brasil, não tenho dúvida que foi uma questão enviesada que ele recebeu das pessoas que estão vociferando contra o Brasil e aceitou aquela informação como a verdade absoluta. Mas eu fico pensando também o quanto o Trump ficaria incomodado se ele tivesse essa percepção. Olha, me entregaram essa informação, tentaram aqui me enganar, e aí ele faz um movimento oposto, né, que possa, inclusive, digamos, atrapalhar os planos do deputado Eduardo Bolsonaro e alterar a relação que ele tem, por exemplo, com o presidente Lula e com outras figuras aqui importantes do país, porque Trump também não é uma figura que gosta de ser passada para trás, né? Mas eu acho que ele já passou. Ele falou assim, é o lado que eu acho que está correto mesmo e essa briga eu vou comprar, entendeu? Então ele nem quer saber a informação correta em relação a esse assunto ou a informação objetiva, né? E a gente não pode desprezar que talvez quem tenha levado essa informação foi o Rubio, né? Marco Rubio, porque quem compra muito essa pauta aqui na América Latina é o secretário de Estado, né? E não necessariamente o Trump. O Trump é mais China, geopolítica, é lógico, os temas acabam se misturando. Fala, Musa. Se mistura muito, né? Porque, obviamente, o Brasil mantém uma relação e o Lula batendo forte na questão do eixo sul-sul muito mais próximo à China, acaba impactando também os Estados Unidos nessa relação de comércio dos produtos que ele importa do Brasil num preço razoavelmente competitivo. Então, eu acho que as falas que estão sendo colocadas lá, seja por Marco Rubio, seja por Eduardo Bolsonaro, dos excessos do judiciário, da censura com os americanos, com a empresa americana, são razoavelmente simples de perceber o que aconteceu no Brasil nos últimos tempos e tudo que a gente passou por aqui. O X, por exemplo, ficou fora do ar por 1 mês no Brasil, com multa diária de quem acessasse VPN. Então, veja, é razoavelmente simples de perceber isso. Então, eu não acho que ele tenha essa sensação de fui passado para trás. O que eu acho, realmente, é que ele pensa nos Estados Unidos. Concorde você ou não com o que ele está fazendo. E me parece que ele começa a enxergar, por isso eu sempre volto a falar, na minha opinião, é o que ele relata no livro dele, The Art of Deal, a arte da negociação. Vai com tudo para cima e depois ele começa a recuar. Não acho que seja o tal do taco, né? Trump always chicken out, como algo como ele sempre enfraquece logo depois. Faz parte da negociação dele no que ele acredita. E eu acho que as tarifas vieram para ficar num nível mais alto do que era na era pré-Trump, mas mais baixas do que estão sendo praticadas agora. Agora eu queria falar com vocês de uma segunda camada dessa história, porque a gente está olhando muito para o discurso de ambos os líderes de Brasil e Estados Unidos como se só isso garantisse algum tipo de negociação, sem olhar também para o que acontece nos bastidores. E eu quero saber de vocês se vocês compreendem que o movimento de empresários brasileiros em parceria com empresários norte-americanos não tenha influenciado muito
do que pode acontecer nesse diálogo da semana que vem, se é que essa reunião de fato será marcada. Porque eu estava conversando na semana passada com o Marcos Matos, que é o diretor-presidente ali do Secafé, e ele inclusive já conversou conosco, porque o café foi um dos setores mais impactados por essa tarifação aí de Donald Trump, e ele estava nos Estados Unidos no momento em que eu conversei com ele e tinha acabado de se encontrar com autoridades norte-americanas e também com representantes da Embaixada Brasileira para falar sobre essa situação. E ele mencionou para mim o quanto as pessoas lá estavam interessadas em resolver essa situação e o quanto os empresários norte-americanos também estavam preocupados com essa taxação e do quanto isso poderia trazer reflexos para o consumo lá nos Estados Unidos. Então, de que maneira que esse movimento mais pragmático foi o que gerou, de fato, uma base sólida para que essa conversa entre Lula e Trump aconteça na próxima semana, Gani? Evandro, você toca num ponto muito importante. Eu não tenho a menor dúvida de que isso foi fundamental, porque, novamente, né, quando a gente fala de Estados Unidos, não é uma massa uniforme, não. Pois né? é. Então, você está falando de Estados Unidos, quem? Né? Estados Unidos, Trump a favor do protecionismo. Mas dentro dos Estados Unidos, há vozes muito importantes contrárias a esse protecionismo, de intelectuais a consumidores e a empresários. Então, o setor exportador norte-americano, evidentemente, que vai querer mais protecionismo, vai querer viver de subsídio do governo. Já o setor importador tem muito interesse em comprar barato do Brasil, sim, para abastecer o mercado interno. Então, de fato, esse lobby interno de empresários é fundamental e tem sido fundamental. Tanto é que há uma série de questionamentos na Justiça e podendo chegar lá na Suprema Corte de que as tarifas muitas vezes são inconstitucionais, porque, né, ilegais, porque extrapolam a função estritamente comercial. Fala, Musa. Eu tenho uma certa dúvida se realmente isso exerceu algum tipo de influência. Eu acho que, vamos lá, concorde ou não, com certeza acho que a maioria sabe que bobo o Trump não é. Ou que ele não conhece do processo econômico e não conhece que realmente as tarifas são protecionistas e que ela impacta, inclusive, os preços daqueles produtos que os americanos estão consumindo. Então, eu acho que faz parte mais realmente de uma estratégia dele que está pensada e passaria por isso que eu mencionei no comentário anterior, ele ir para cima com tudo e aos poucos recuar. Não é só com o Brasil, com outros países ele também fez isso e depois acabou recuando, manteve por mais tempo, subiu de novo, mas recuou. Agora também teve um certo recuo, se não me engano, com automóveis da própria União Europeia, em que ele baixou as taxas, as tarifas impostas. Então, eu tenho minha dúvida, eu acho importante essa comunicação. Obviamente, até começou a circular que os irmãos Batista estavam com ele esses dias, né? E exerceu uma determinada influência. Não digo que não seja importante essa conversa, mas eu acho que Trump não é a pessoa que é facilmente influenciável. E você, Felipe Monteiro? Teve influência, sim, de empresários brasileiros e norte-americanos, né? Quando você pega, por exemplo, o tarifaço do Trump, né, teve 700 pontos de exceções, né? Esse ponto de exceção, sem sombra de dúvida, foi conversa com o empresário. Lobby. Né? Lobby do empresário, né? A empresa de suco de laranja dos Estados Unidos está na justiça contra o tarifaço do Trump e o Trump colocou como exceção o suco de laranja, né? As empresas que têm avião da Embraer, por exemplo, que são os aviões mais utilizados nas malhas internas dos Estados Unidos, entre os estados, né? Foram lá reivindicar para tirar fora as peças da Embraer, né? Mas ou será seja, que ele não sabe isso? Esse é meu ponto. Por isso que eu falei, a conversa é importante, mas será que ele não sabe isso? Mas eu acho que ele vai construindo a convicção dele com a conversa com os empresários, né? Com o lado da economia, né? Então, eu sinto que teve, sim, já reflexos dos empresariados e tem uma certa importância, né, dos setores que estão sendo tarifados no Brasil, como o café. Café, por exemplo, os Estados Unidos, ele importa 40% do café do Brasil. Né? Ou seja, é relevantíssimo isso. E não tem como os Estados Unidos absorver café da Colômbia e do Vietnã, por exemplo. Né? Vai aumentar o preço do café dos Estados Unidos. Isso é ruim para a inflação, é ruim para os consumidores norte-americanos, é ruim para os Estados Unidos. Então, eu sinto que, sim, ele vai ter que ouvir o empresariado, vai ter que ouvir os consumidores norte-americanos. Isso vai ajudar ele a tomar a decisão, sim.